O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, afirmou que os movimentos sociais querem mudanças no pacote de corte de gastos envolvendo o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Reportagem de Marília Ribeiro. Com o debate em torno do pacote fiscal anunciado pelo governo e em tramitação no Congresso Nacional, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, afirmou nesta terça-feira que irá levar para a equipe econômica do governo sugestões de mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC, que foram incluídas no pacote fiscal. Segundo o ministro, as alterações foram sugeridas por representantes dos movimentos sociais. Além de Macedo, outros representantes do Planalto estiveram reunidos com cerca de 300 lideranças sociais nesta segunda, para explicar o plano de ajuste fiscal. Entre as entidades que estiveram no encontro está a CUT e o MST, que demonstraram preocupações, principalmente com o BPC. As principais preocupações eram em relação ao BPC. Essa é a preocupação maior dos movimentos sociais organizados, né? Na perda de direitos. Obviamente que a decisão de fazer o ajuste é uma decisão de governo, uma decisão do presidente, né? Não está submetido à aprovação prévia de nenhum segmento. O BPC é pago para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Como medida para poder conter o crescimento do gasto com esse benefício, a ideia da equipe econômica do governo é mudar os cálculos de renda pessoal e também familiar que definam se determinada pessoa tem ou não direito ao BPC. O governo também pretende impedir que mais de um familiar receba o dinheiro na mesma casa. A questão da alteração, é o que eu falei aqui, da alteração na composição do grupo familiar, alteração e definição do conceito da pessoa com deficiência, tem uma preocupação muito em relação a isso, porque pode deixar muita gente de fora alterando o conceito da pessoa com deficiência. Eles estão sugerindo a obrigatoriedade da biometria do CAD único para poder combater irregularidades e que faça um debate sobre a inclusão de outros benefícios sociais no cálculo da renda. Então isso aqui precisa ser avaliado pela equipe econômica. O ministro disse que as sugestões que foram apresentadas serão levadas ao presidente Lula, mas que não há nenhuma sinalização do governo em relação a essas mudanças. O relator do projeto, que impõe novos limites para o reajuste do salário mínimo e critérios mais rígidos para a concessão do BPC, o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, já declarou que seu texto será guiado pelos princípios da justiça social e segurança jurídica para salvar o benefício. Ô Kobayashi, esse é todo o desafio, né, de um programa de corte de gastos, pacote de corte de gastos, de mexer com esses pequenos benefícios, né? O BPC é um benefício que pega um público idoso, muito carente, né? Qual que é o desafio em relação a isso? E o Congresso, é bom lembrar, está discutindo e deve discutir nas próximas horas ou no mais tardar amanhã alguns pontos já do pacote de corte de gastos. Olha, Tiago, o desafio do governo é achar de onde cortar os gastos. E escolheu bem mal, escolheu justamente no benefício previdenciário que atinge aquela população em situação de miserabilidade. Porque o BPC, o benefício previdenciário continuado, ele é pago para pessoas que ganham em uma casa até 1/4 do salário mínimo por cabeça, ou seja, estão em situação abaixo do nível da pobreza. E pessoas que não podem trabalhar, é essa a questão. Pessoas que não podem trabalhar, seja em razão de alguma deficiência, algum problema físico ou mental, ou em razão da idade. Ou seja, como é que o governo quer cortar gastos tirando da pessoa que está na miséria, tirando da pessoa que está numa situação de miserabilidade e que já tem os seus requisitos que devem ser mantidos? A questão das condições para o trabalho, a questão dos valores que envolvem o limite para entrar nessa faixa de miserabilidade. A lei fala em 1/4 do salário mínimo, a justiça amplia isso um pouco mais, até um pouco mais de metade do salário mínimo. Ou seja, a crítica dos movimentos sociais tem razão neste ponto e deve ser entendida como um alerta para o governo que, se é um governo dos pobres, não pode tirar dinheiro dos pobres, tem que tirar dinheiro de onde é para se tirar, dos privilégios, do dinheiro mal gasto, das políticas públicas que não estão dando resultado, tem de onde tirar, só não deveria ser da população mais pobre. Ô Dora, a gente falou já sobre a avaliação do próprio governo, né? E, claro, o governo característico do presidente Lula, da relação
com esses movimentos sociais, né? Até nisso o governo vem pecando? Olha, não sei se vem pecando. Agora, essa reivindicação levada pelo ministro Márcio Macedo vai contra o que disse o presidente Lula ontem, ou anteontem, que ele apelou ao Congresso que não houvesse desidratação do pacote. E essa reivindicação feita, justa ou não justa, enfim, ela desidrata, ela ameniza, portanto. Então, eu acho que se está valendo o que o presidente Lula falou, não tem chance de ir adiante.